Então nós vamos ver que a terra foi profanada, o templo foi profanado e eles conseguiram entristecer então o coração de Deus e o juízo era certo. No tópico 3, o Império Babilônico arrasa o reino de Judá. A sequência do texto do primeiro versículo diz: veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então houve 3 incursões do rei da Babilônia contra Judá. Na primeira, o Império Babilônico levou os tesouros da casa do Senhor. Isso ocorreu no 3º ano do reinado de Joaquim, ano 606 a.C. Na segunda incursão, no 8º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor deportou os nobres da casa real, ano 597 a.C. A última incursão deu-se no ano 586 a.C., quando o templo de Jerusalém foi saqueado, destruído e queimado, bem como os muros da cidade santa derrubados, segundo o livro de Reis 25, 8 a 21. Então Nabucodonosor agora levou os utensílios da casa de Deus para o santuário da divindade babilônica Marduk, chamado também de Bel, a quem o rei babilônico atribuía todas as conquistas imperiais. Então veja bem que foram 3 ataques de Nabucodonosor. Então, a primeira vez ele vem, sitia a cidade, ele cerca, e isso era o que? O 3º ano do rei Joaquim. Depois, 5 anos mais tarde, ele volta e novamente ele sitia ali a cidade de Jerusalém. E depois, com mais um ano, novamente ele vai ordenar o ataque final. Então nós vamos ver que primeiro ele leva alguma riqueza que existia ali. Na segunda vez, ele leva riquezas, mas também leva os nobres, as pessoas que se destacam na sociedade, leva para a Babilônia. E na terceira vez é que ele então invade e queima e destrói tudo. E leva tudo que havia na casa do Senhor, inclusive os utensílios. Então nessa última vez, os muros são derrubados, os prédios são queimados, os melhores prédios, deixa só as casas dos pobres. E Nabucodonosor leva então as coisas do templo para o templo do seu Deus lá na Babilônia, que é mais conhecido aí como Bel, ou Marduk, né? Então ali são consagradas aquelas coisas, são deixadas ali como um troféu de guerra, como coisas conseguidas então através da guerra que ele fazia aos povos. Então é colocado no meio de tantas outras coisas, de tantos outros deuses que haviam ali, que eles diziam: nós conquistamos todos os deuses dessas terras, desses povos. Então trazia e dedicava ao seu Deus, dizendo que o seu Deus era maior do que todos. Então essa aí era a situação onde nós encontramos aí Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esta era a situação aí política, a situação social, a situação econômica daquela região. E nós vamos ver então que eles são levados para a Babilônia. E nós vamos ver a partir de agora mais detalhes sobre o que aconteceu daí para frente. Na parte 2 nós temos então a força do caráter. No tópico 1, a tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. E no tópico 2, o caráter colocado à prova. Parte 2 então, a força do caráter. Tópico 1, a tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. Vai no capítulo 1, versículos 3 e 4. Os teóricos da psicologia definem caráter como a parte enrijecida da personalidade de uma pessoa. Os jovens hebreus tinham um caráter ilibado, mediante a educação e o testemunho observado em seus pais. Para obter apoio daqueles jovens e usar a inteligência deles ao seu favor, Nabucodonosor sabia que, obrigatoriamente, teria de moldá-los, aculturando-os nas ciências dos caldeus. Porém, muito cedo os babilônios perceberam que a formação cultural e, sobretudo, religiosa dos jovens hebreus era forte. Não seria fácil fazê-los esquecer de suas convicções de fé. Por isso, Nabucodonosor os submeteu a um processo de aculturamento. Para esta finalidade, o imperador caldeu elaborou um programa cultural que fosse eficaz na extinção da cultura judaica. Os jovens hebreus participariam da mesa do rei. Vamos estar no capítulo 1, versículo 5. Então, o que é caráter? É a parte enrijecida do caráter de uma pessoa.
Enrijecida quer dizer endurecida, aquela coisa que não tem como quebrar. Então, caráter é quando a pessoa aprende bons costumes, aprende com a palavra de Deus e não se deixa dobrar, não se deixa vencer. Pode estar em qualquer sociedade, no meio de quaisquer pessoas, em qualquer parte do planeta. Ele segue as orientações da palavra de Deus, ele segue a Deus, ele não se deixa convencer pelo pecado. Então, é a parte enrijecida, quer dizer isso. Não se deixa quebrar, está duro ao ponto de não se deixar quebrar. Mesmo que isso custe a vida, a pessoa não se deixa quebrar, não trai os princípios bíblicos que ele aprendeu. Então aqui Daniel e seus companheiros tinham essa personalidade, tinham então essa integridade e decidiram seguir isso. Então o que Nabucodonosor fazia? Quando ele trazia então aquelas pessoas de outros países, ali eles passavam por um processo de aculturamento. Então eles comeriam do manjar, da comida do rei, primeira coisa. Isso agradava as pessoas. Muitas pessoas, elas acabam pecando porque vão participar da mesa, se agradam das comidas das pessoas que vivem na idolatria, que vivem na feitiçaria. Então aí um primeiro passo para se dobrar a alguém, para fazê-lo passar para o lado da idolatria, dos povos idólatras, o que é? É a comida. Veja bem que é um passo importante que o diabo usa para atrair as pessoas, que são de Deus, passar para o lado dele. Então a comida, ela tem levado muita gente para esse lado. Tem levado muita gente a participar de festas, de banquetes e de cometerem pecados atraídos pela comida. Muita gente não tem controle sobre essa área. E aí a Bíblia ensina o quê? Para combater isso, o quê? O jejum. Com o jejum você passa a dominar essa área. Você come o que quer. Você passa a se alimentar de uma maneira melhor e passa a dominar essa área da comida. A comida não vai te dominar mais. Você não vai mais ser atraído e engodado pelo pecado da gula. Então essa parte aí você tem que aprender a vencer. Então a outra parte seria, então, a próxima etapa que Daniel e seus companheiros passariam por ela, que era a etapa de adotar os mesmos deuses, de aprender as culturas. Tem muita gente hoje caindo por isso. Tudo hoje é cultura. Não, isso é cultura. Você tem que concordar com a cultura, fazer parte da cultura, concordar, apoiar, porque é a cultura do país, é a cultura desse povo. Muitos missionários até têm aí caído devido a isso, deixado de fazer a obra do jeito que era para ser feita, porque vão fazer um aculturamento, vão participar da cultura do país, né? Veja aí, por exemplo, índios que matam os filhos, índios que praticam suicídio, e assim cada povo, cada país, nós vamos ver que os povos têm aí uma cultura que é diabólica, e aí as pessoas concordam, acham que está tudo normal, que está natural, que está certo fazer isso, né? Nós vemos aí culturas que vêm para o nosso país, pessoas, e aí nós respeitamos as culturas que trazem o quê? Trazem o pecado, a idolatria. Nós não temos que nos acomodar a essas culturas. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que combater isso. Nós temos que sempre ter a Bíblia como regra de fé, de prática, e não as culturas. No tópico 2 nós vemos aí o caráter colocado à prova. Como está no capítulo 1, versículos 5 a 8. Daniel e os seus amigos foram colocados à prova em uma cultura diferente de uma terra igualmente estranha. A formação desses jovens chocava-se com a cultura babilônica. Em outras palavras, eles eram firmes em seu caráter. Em especial no caso de Daniel, o seu caráter íntegro tinha a ver com a sua personalidade. Ele assentara em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, que, como se sabe, eram oferecidas aos deuses de Babilônia. Daniel e os seus companheiros, apesar de serem bem jovens,
demonstraram maturidade suficiente para reconhecer que o exílio babilônico era fruto do pecado cometido pelo povo de Judá e seus governantes. O mundo hoje oferece um banquete vistoso para contaminar os discípulos de Cristo. Entretanto, devemos nos ater ao exemplo de Daniel e seus amigos. Aprendamos com eles, pois as suas vidas não consistiam em meras tradições religiosas, mas em uma profunda comunhão com Deus. Eles eram fiéis ao Deus de Israel e guardavam a sua palavra no coração para não pecar contra ele, como está em Salmos 119:11. Então veja bem, jovens não eram pessoas já maduras, não eram pessoas já experimentadas, com experiência, mas jovens. Nós estamos vendo hoje no Brasil jovens que chegam à faculdade, às universidades e se desviam rapidamente. Lá não dão um bom testemunho e ninguém nem sabe, muitas vezes, que eles são evangélicos. Por quê? Porque não tomaram essa decisão, não decidiram, como Daniel e seus companheiros, serem fiéis a Deus em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer tipo de costume, qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de filosofia. Nada disso, eles não se corromperam. E os nossos jovens estão se corrompendo. Não estão seguindo a palavra de Deus, as orientações de Deus. Não sabemos, talvez pensemos, porque os seus pais não ensinaram. Mas esses jovens foram para a escola bíblica dominical, frequentaram a igreja, frequentaram os cultos, aprenderam o que é certo e o que é errado. Então o que está acontecendo? É porque não tomaram uma decisão firme de seguir a Deus. Não tomaram a decisão de serem fiéis a Deus, custe o que custar. Nós temos que descobrir que nós estamos aqui no mundo para mudar o mundo, para trazer a luz, o sal. Estamos aqui para sermos sal da terra, luz do mundo. Estamos aqui para implantar o reino de Deus. Nós estamos aqui para mostrar o que é certo ao mundo e não para nos misturarmos ao mundo e concordarmos com o mundo, não para participarmos dos pecados deste mundo. Então veja bem, nós temos que estar na terra representando o reino de Deus. Não podemos nos misturar, não podemos participar da mesa dessas pessoas ímpias. Não podemos participar das mesmas festas, das mesmas coisas que eles fazem. Nós temos que ter o nosso caráter, nós temos que ter a nossa integridade. Nós não podemos, de repente, estar aí fazendo parte de falcatruas, de roubos, de engano, de mentira. Então nós temos que ser diferentes dessas pessoas, ainda que sejamos odiados por isso. Ainda que sejamos perseguidos por isso, devemos ser diferentes, devemos seguir a palavra de Deus, sermos fiéis à palavra de Deus. Termos aí uma intimidade com esse Deus, nos aproximarmos cada dia desse Deus, termos aí uma amizade sincera com nosso Deus. O Espírito Santo mora em nós, nós não podemos ficar entristecendo o Espírito Santo, nós não podemos fazer com que a nossa vida seja exemplo de pecado, de coisa errada, de trevas. Nossa vida tem que ser a vida de um servo de Deus em meio a uma sociedade corrompida, pecadora, idólatra, uma sociedade que tem outros valores e não os valores bíblicos.